Olá, eu estou hoje aqui para dizer sobre a energia, né? Vou falar sobre quando a energia vira cansaço. Falar de energia dentro de um instituto haitiano, né? É um lugar muito legítimo para a gente poder falar disso, falar de como essa energia que é vida, né? Que é a vida que circula numa inteligência entre os órgãos internos. Isso é o que eu vou falar nessa aula, isso também é o tema, né, nosso, da base, que está na base do que a gente estuda, porque a gente vai olhar um problema e a gente para e fala assim, o que está acontecendo, que isso não está fluindo, essa relação não está fluindo, a saúde não está fluindo nesse organismo, e a gente sempre vai ver e fazer um estudo da energia. Isso é o que a gente faz dentro do Instituto, esse é o nosso convite, dessa psicanálise que vê onde a energia está bloqueada. O que parou? A questão não é saber buscar, né, o nosso desejo, a questão é saber o que está bloqueado, que eu não estou naturalmente indo ao encontro do que eu desejo. Porque ir ao encontro do desejo é algo que era para ser natural. Estou com sede, vou, tomo uma água, né? E vou seguindo, estou com vontade de falar com alguém, vou lá, me aproximo e falo, mas para fazer essas coisas simples da vida, né? Passa por esses fenômenos de bloqueios energéticos. E é tão interessante quando a gente, em vez de trabalhar em estratégias, a gente trabalha trazendo uma naturalidade para o organismo se recuperar e seguir o fluxo mais de amorosidade, de generosidade, de paz, que eu acho que é isso que atrapalha quando a gente perde o contato com esse mundo interno potente, perde a possibilidade de manifestar de uma forma potente a nossa potência, né? Então, isso tem a ver com essa aula, isso tem a ver com o convite para você vir fazer uma entrevista comigo. eh, Se for alguma pessoa muito próxima a mim, faz uma entrevista com alguém da minha equipe, para que a gente possa se inteirar nessa especialização, né, que é de terapia corporal ou de um analista, né, haitiano, dependendo de como você se engaja no trabalho, a possibilidade de trabalhar como um analista haitiano, né? Isso que a gente faz nesses institutos de psicologia e especialização, nesse desenvolvimento da nossa potencialidade analítica, né? Então, gostaria de começar falando da causa, né? O que será que está na causa de um cansaço, né? O que se eu tiver muita energia e não estiver circulando, essa energia não estiver em movimento, a falta de movimento como gerador de cansaço. Então, esse é um assunto para a gente destrinchar e desenvolver nessa aula aberta, é, porque a gente tem sempre dentro dessa análise, a gente tem que ver o que tem, o que está bloqueado, o que está na raiz do problema. Qual é a raiz desse problema de uma pessoa que está muito cansada? Ela está conseguindo se expressar, né? Ela tá se tornando uma pessoa muito, muito cordial, né? Porque a cordialidade, que é uma herança da nossa cultura, até do nosso povo, né? Quando fala de brasileiro, fala de um povo cordial, o que está na herança, né, dessa cordialidade é uma passividade, é uma obediência, é uma é algo que se eu ficar muito cordial e eu perceber que eu não tenho muitos ganhos com isso, quando eu falo, não estou falando de generosidade, estou falando de uma pessoa que você fala, nossa, que extrema cordialidade é essa? Por que tanta cordialidade, né?
parece uma construção, né, nessa cordialidade de uma história que vai evoluir para ressentimento, como a gente já falou, né, porque assim, eu sou boazinha, né, e alguém vai ver que eu sou boazinha, alguém vai me recompensar por ser cordial ou por ser boazinha. E se isso não vem? E se ninguém vê? E se pouquíssimas pessoas veem, né? Isso pode ir sendo um gerador de muita angústia, mas o que há é uma força, uma potência bloqueada, porque eu não posso ser potente. Porque se eu for potente, se eu falar não, não, eu não quero, obrigada. Se eu começo a me colocar demais, será que as pessoas do meu entorno me aceitam como eu sou, né? Então, todo o desenvolvimento de uma força que pulsante, né, todo esse desenvolvimento é o desenvolvimento de uma agressividade saudável, né, de uma pulsão, né, que a gente chama de agressividade no sentido biológico, saudável, orgânico, né, uma força que faz eu ir buscar, eu levantar, eu sentar, eu me mover, eu ter vários movimentos que, por exemplo, se eu tiver um excesso de cordialidade, pode evoluir para quadros de paralisia e depressão, né. Então os quadros de paralisia e depressão, pode ter, ou se iniciar num plano de uma cordialidade que nem sempre, né, ficar sempre muito cordato, muito aceitando, né, tudo, fica bastante complicado. Mas eu ainda tenho que entrar na história psicanalítica do que eu estou dizendo, né, então eu queria que vocês me acompanhassem, porque o que eu vou dizer agora é que o que tem na raiz de um cansaço. Eu me canso se eu não sei ir embora. Eu me canso se eu não sei desistir de algo que pegou em camadas e me feriu em camadas muito profundas. Eu tenho que ir embora, né? Eh, eu me canso se eu fiquei preso por mais tempo que eu precisava em uma situação e perdi a força de me retirar. Eu me canso, né, tem a história do sapo, eu já contei a história do sapo, algumas pessoas já podem ter ouvido, mas que é a história de que se colocar um sapo numa panela, de água fria e esquentar bem devagarzinho, porque a cordialidade nos esquenta bem devagarinho, a pessoa pode ficar cozida dentro dessa água como um sapo, o sapo não sai. Agora, se você jogar o sapo numa numa água fervendo, ele pula fora, né, ele não fica. Então, olha o perigo de ficar em ambientes onde ninguém pode falar nada para ninguém, só pode haver cordialidade. Você vai destruindo a sua força, a sua chance de colocar em prática a tua potência. Então, assim, algumas relações vão indo tão calminha, né, eu acho que isso está nas raízes, né, da da escravatura, por exemplo, né, vai tratando as pessoas de um jeito bonzinho e vai ficando, aí a pessoa: "Ah, eu não ganho muito, mas eu fico aqui, eu vou ficando na sedução, na cordialidade do outro e eu não posso nunca me manifestar. Cada vez que eu me manifesto parece que tem um grande prejuízo", então nós estamos falando do quão sério pode ser essa posição, né, onde eu passo mais tempo numa história do que eu deveria ter passado. Então, se você está cansado e tem uma energia investida em você não ir embora, tem uma energia investida te segurando em alguma situação, né, eh, isso pode ter a ver com essa habilidade não desenvolvida que assusta, né.
de não saber sair, né. Às vezes ir embora que eu digo é sair da sala e ir pra sai do cômodo, sai da cena. Alguém chega e começa a te falar com você de formas que você não se agrada, vai ao banheiro. Nossa, eu fiquei a noite inteira, né, tá chegando o Natal, hein. Fiquei a noite inteira conversando com uma pessoa que nossa, que papo. Você ficou, você investiu sua bondade, e isso pode gerar muito cansaço, se você ficar investindo demais. Não estou sugerindo, não estou fazendo né, assim, dizendo: "Não, vamos ser grosseiros", de jeito nenhum. Vamos ser assertivo, se move, né. Às vezes é melhor ir lá arrumar a cozinha, do que ficar aqui, numa cena ou numa conversa que eu não gostaria de ficar. Então são movimentos que a gente faz que são movimentos corporais, são giros, né, são impulsos, né, são pulsos que eu dou, né, eu levanto, falo: "Um minutinho só", vou para lá, volto, depois volto, pode voltar numa conversa que tem uma outra qualidade, enfim, mova-se, mexa-se. Porque a energia paralisada, e se eu não tenho energia e não tenho muita energia e o que paralisa não me cansa tanto, tudo bem. Mas se você tem energia e essa energia não pode sair, e você vai mais o mesmo tanto de energia que eu tenho, eu uso para segurar ela, para ela ficar cordial, para ficar imóvel. Então, todo o nosso trabalho é para achar uma naturalidade em fazer uma brincadeira e sair de uma conversa de uma forma legal e se mover diante dos acontecimentos, né. Então, se a gente for ver isso dentro da psicanálise, quando não há o luto do objeto, isso é um termo bem freudiano, se eu não faço o luto do objeto, se eu não faço um desmame na hora certa, né, se demora 1 ano e meio, 2, 3. Ontem eu dei uma supervisão que uma pessoa demorou 6 anos, a mãe amamentou por 6 anos. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Você ficar preso e não fazer o luto da separação. Olha, eu tenho que desprender. O primeiro objeto, quando o Freud fala objeto, ele está falando da pessoa, está falando do seio da mãe, que é o desejo do bebê, que precisa fazer os desmames. Ah, mas tenho dó, tenho dó, tenho dó e capturo. Se eu não sei desmamar um filho, eu prendo. Se eu não sei soltar um filho, se eu não confio no mundo, olha que grave. Se eu tenho muitas desconfianças e não confio no mundo, eu prendo. E eu prendo, 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 essa criança vira uma criança que se prende, se inibe, não expande, não sai. E ela é cansada. Aí você fala: "Gente, que criança cansada". Então, quem estiver guardando as suas palavras, pode estar com problema no esôfago. Quem está guardando, a sua energia, vai cansando, vai adoecendo, porque não posso me expressar, eu preciso me conter. Então, para que eu não tenha um cansaço, né, patológico, eh, para que a minha energia não se transforme no mesmo tanto de uma energia que me segura, né, porque aí eu não saio do lugar. Se eu tenho vários desejos, né, porque, eles colocam muita coisa no nosso celular o dia inteiro e isso vai virando uma disputa de imagens e de cenas desejantes. Se eu desejar tudo, pode ir para todos os lados, são vetores que saem para todas as direções, e eu desejo tanta coisa que eu não saio do lugar, porque se eu fizer isso eu não vou fazer aquilo, então estou pensando ainda, então ainda não marquei, né, ainda não fui, ainda não confirmei, ainda não isso é uma construção de um cansaço,
né? Eu ainda não sei onde eu vou pôr, por isso que está aí ali em cima ainda. Eu ainda, né? Então, o cansaço, a energia vira cansaço. Quando eu uso bastante essa frase, eu ainda não decidi. Eu ainda não decidi se eu vou ou não fazer. Eu ainda não decidi se eu vou ou não viajar. Eu ainda não decidi se eu vou ou não passar o Natal com aquela pessoa. Eu ainda não decidi se eu vou para o Ano Novo. Eu ainda. Isso vai cavando um, um lugar, um buraco que a gente se encaixa e vai diminuindo a pulsação. A vida, que é vida. Então, quando eu estou vivo, eu estou em movimento, a vida chama a vida, convida a vida, né? Essa é uma das diferenças que a gente estuda aqui. Quando uma pessoa com muita energia está com a outra com menos energia, quem é que tira energia de quem? A que tem mais, porque a vida chama mais vida. Então, quem tem, nossa, encontrei com tal pessoa, ela tem uma energia péssima, fiquei mal. Talvez você esteja com uma energia péssima, porque a tal pessoa estava viva. E quando a pessoa está muito viva, ela pode pegar mais vida do ambiente. Então, quando a gente está vivo, a gente se carrega de uma energia iluminada, mobilizada. Não é uma energia densa, que faz placa, que faz bloqueios, né? Então, essa é a ideia, né? Que tenha o seu fundamento e a base numa numa regressão, numa fixação de fase oral primária, numa fixação primitiva de ligação com a mãe que durou, que colou, que fusionou, que fundiu, que confundiu. Eu tenho que me soltar, né? A mãe é uma pessoa que é uma delícia encontrar, mas para encontrar com a mãe eu tenho que me separar. Aí eu encontro, aí eu me separo. Aí eu encontro, eu me separo. Aí eu encontro. E a vida precisa dessa pulsação entre fazer essas escolhas. E quando eu tenho que fazer uma escolha, eu vou escolher ir para lá, então eu vou abandonar isso aqui. Isso aqui é um luto. Cada vez que eu decido ir para um emprego e não para o outro, eu tenho um luto, porque, poxa, aquilo lá devia ser interessante, mas aqui eu acho que é interessante, eu achei que vai compensar eu trabalhar com isso, então não tenho aquele luto. Se eu não aguento ter lutos na vida, eu não tenho escolhas, eu não tenho direção, eu não tenho fluxo, eu não tenho homeostase, eu não tenho bem-estar, eu não tenho nervo vago pulsando, eu vou tendo síndromes, sintomas, mal-estares, cansaço, né? Então, o cansaço é um sintoma que a gente precisa ir tratar, né? Preciso tratar. Eu posso emergencialmente tratar com algum suplemento, com alguma coisa que me dá o torque para eu sair do lugar, né? Mas eu preciso saber como é que bloqueia, qual é o fenômeno pessoal de bloqueios, né? Eu bloqueio aqui, fico presa pensando, eu bloqueio aqui, né? Vai me endurecendo, eu fecho meu esfíncter oral e fico ruminando algo antigo, né? E não pego e não como coisas novas e não flui, sempre preso, com a boca presa com coisas antigas. Eu bloqueio aqui, eu bloqueio aqui, eu bloqueio no diafragma, eu corto o meu corpo no centro e parece que o que eu sinto não se liga às minhas vísceras, não se liga à minha sexualidade. Parece que onde está meu amor não está minha sexualidade. Parece que onde está minha sexualidade não está meu amor. Então, são tantos os fenômenos que a gente estuda, comprova, observa,
usamos ações para ir naquela região sensorialmente, para a pessoa acessar e expandir uma parte do corpo que está estrangulada. Se eu tenho uma parte em mim estrangulada, se eu estou estrangulada, se eu estou. Tem várias formas de estar estrangulado, né? Não tem um giro, né? E disposição é quando minha energia gira das costas para frente, assim como é o movimento embrionário dentro intraútero, que esse movimento continua pulsando, vibrando. E a pessoa que estiver na minha frente fica com parte dessa energia. Aí eu falo, gente, é tão gostoso conversar com aquela pessoa, porque parece que a gente, sabe, sempre sai com alguma coisa se movendo também em nós, porque, né? E é isso, esse é o convite, um estudo psicanalítico que soma um estudo energético que resulta num corpo vivo, pulsando, numa vida viva. E se estiver pulsando, eu falo, não, obrigado, isso, eu quero aquilo, eu tenho direção, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, eu não vou, né? Não vou em 4 lugares numa noite, porque eu tive 4 convites. Eu falo 3 nãos e vou em um lugar inteiro. Eu escolho, mas eu queria estar lá, mas eu já decidi não ir. Então vai em paz. Aquilo que você escolher, vai em paz. Decidi ir em um dos 4 convites, eu escolhi um. Nesse momento escolhi esse, no outro momento posso escolher outro, mas eu vou lá e vou inteiro. Você tinha tal coisa, então eu falei para tal pessoa, eu queria ter ido lá, e aí começo a me dividir, né? Então a maior habilidade para começar a fluir energia é topar o improviso, né? Eu queria muito fazer tal coisa, mas todo mundo está me chamando para fazer outra coisa. Eu topo o improviso e pego a alegria, e a minha alegria continua pulsando. Não porque eu fiz o que eu queria, porque eu topei o que o contexto facilitava, o que a maioria queria. E eu fluo com a maioria. Não, eu não consigo pulsar com as pessoas, então eu tenho que me isolar. E aí minha energia não flui, nem das pessoas que eu convivo, né? Então, assim, é um convite ao movimento que tem uma gratidão pela vida, né? Não porque a vida é o que eu quero que ela seja, mas porque eu estou aberto para que a vida me atravesse, né? Vamos nadar? Não, vamos jogar esse joguinho? Tá bom, vamos jogar o joguinho, depois a gente nada. Se eu falar, não, quero nadar, eu quero assim, quero assim, quero assim, essa teimosia faz um bloco na energia, né? Então, eu quero alertar para a teimosia, eu quero alertar para as escolhas, eu quero alertar, abra mão, abra mão. Que delícia abrir mão de uma ideia e ir para outra. Mas eu sempre disse que eu nunca faria assim assado. Faça aquilo que você disse que nunca faria, pode ser bastante interessante. Faça algo que não é muito tua cara, mas se eu fizer, vou harmonizar com a pessoa do meu lado. Eu não gosto muito dessa música, mas vou ouvir, porque eu gosto de estar em harmonia com o outro. Então ouça, né? Uma outra música, enfim. São tantos os desafios no final do ano, são tantos os desafios quando a gente vai encontrar com as pessoas, não necessariamente que é a minha cara, mas as pessoas que são diferentes de mim, que não falam as coisas que eu falo, que não entendem as coisas do meu trabalho, das minhas leituras, mas assim, o que se harmoniza nesse lugar? Então, eu vou entrar numa festa que eu decidi ir, o que se harmoniza nesse lugar? Abra para esse improviso, abra para essa harmonização, para se livrar dos bloqueios teimosos
que pode atrapalhar e gerar muito cansaço. Porque aí você fala assim: "Gente, me preparei tanto, né, estava tão com tanta energia, aí teve uma contrariedade e acabou com a minha noite". Isso é neurose grave, isso é teimosia grave, né. Então, a ideia da gente fazer, né, no final do ano, uma aula aberta, né, eh, já bem perto do Natal, né, menos de 10 dias do Natal. Por que fazer uma aula aberta agora? Porque a gente sempre discute a postura de, ao chegar na minha família, como que eu vou ficar, né. Fique menos teimoso, fique menos vingativo, fique menos investido na chatice, topa, né, tira a cebolinha do lado e come o resto que está gostoso, sabe, né, é feio diante de si mesmo, né, tanta teimosia, né. Enfim, eu acho que eu disse o que eu pretendia dizer, eu acho que eu trouxe o alerta que eu pretendia dizer, que tem essa base psicanalítica, que tem as bases teóricas, que tem a base do estudo de energia psíquica, para saber desbloquear. Quem vai desbloquear a sua teimosia? Você. Quem vai desbloquear a sua teimosia? Você. E eu acho isso uma boa ideia, que seja você mesmo desbloqueando o mau humor, né. Vai tomar um banho, tira o mau humor, lava o mau humor, vai lavar a louça, né, e a hora que estiver lá lavando a louça, lava junto o mau humor. Coloque uma intenção de se livrar dessa teimosia que a neurose instala, né, no nosso ritmo, no nosso estilo de conviver. Que vocês tenham um Natal bom, não precisa ser ótimo. Que vocês tenham um almoço bom, uma comida boa, mesmo que não seja ótima, né. Que você respire, que você tenha um diafragma aberto, né. Que você tenha uma gratidão de ter essas pessoas para passar esse Natal, esse dia, e que você consiga, que não em todo momento, mas vários momentos de paz.